Como desenvolver as 5 forças essenciais. Esse é o tema da live de hoje e o meu convidado é o Prentice Veloso. Ele é Master Coach. É a segunda vez que eu encontro o Prentice nesse contexto de lives. A primeira vez foi uma live que está aqui no meu Instagram e já foi postada lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. A live foi nomeada Sabedoria Financeira. E foi uma live muito produtiva para tratar a respeito do pilar financeiro. E hoje nós estamos aqui à sua disposição para trazer conhecimentos acerca dessas 5 forças essenciais. Você vai gostar muito do conteúdo. O Prentice, ele é multifacetado, então enquanto Master Coach ele vai vir aqui contribuir, colaborar, compartilhar. E é com muito prazer que eu o recebo e recebo a todos vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram e lá no meu canal no YouTube será postada hoje ou então amanhã. Você já vai poder tirar um tempo do seu feriado para desfrutar desse conteúdo, dessa mensagem, desse diálogo, dessa conversa maravilhosa. E desde já eu convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, Charles Dias. Tem um link disponível na minha bio, onde você pode acessar. Essa inscrição é gratuita, você não vai pagar nada, você vai fazer um investimento em si. A frase que eu coloco lá é: você é o seu maior patrimônio. Você tem que cuidar de si, se abraçar, você tem que se aceitar e você pode trabalhar com o que você tem. O que você tem hoje? Quais são os seus recursos? Quais são suas qualidades? Quais são seus pontos a desenvolver? E diante de tudo isso, a sua capacidade de produzir, de gerar resultados. O que você está fazendo consigo e com o que você tem hoje? Então, esse tema da live é muito importante. 5 forças essenciais. Eu quero colocar aqui, para quem for chegando já se situado, o que a gente está tratando. Como desenvolver as 5 forças essenciais. É um tema muito interessante. Vou colocar aqui. Pronto. Perfeito. E estou aguardando o Prentice Veloso. E assim que ele chegar, nós iniciaremos essa conversa boa. De antemão, eu convido você a entrar no Instagram do Prentice. Logo no card que eu postei aqui hoje, tem a marcação dele, Prentice Veloso. Então, a todos aqui, todos são bem-vindos. Depois você pode compartilhar também com outras pessoas. Se você estiver assistindo no YouTube, pode dar um like, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo que você gostou, então ele vai indicar outras vezes que for postado algo novo. Você pode compartilhar com outras pessoas, deixar um comentário, uma sugestão. Sigam o Prentice Veloso. Ele está aqui no Instagram, ele também tem um canal no YouTube, Sabe as Finanças. No link da descrição do perfil, no perfil dele, na descrição do perfil dele tem o link que vai direcionar você para o canal Sabe as Finanças. Estou aguardando ele chegar aqui. Ele vai, basicamente, dessas 5 forças, eu posso dizer que ele nem falou das 5, ele falou de 2 no Instagram dele. E ele vai estar dando uma exclusiva aqui hoje, com mais outras 3 forças essenciais. Eu não vou dar spoiler, porque se eu disser as 5, pode ser que você, já descobri, então vou aguardar ele fazer essa apresentação, ele discorrer a respeito, até porque eu convidei todas as pessoas que eu convido para vir aqui,
e fazer uma live comigo é porque elas têm propriedade para falar, para desenvolver a temática proposta. E o Prentice, ele é muito dedicado, assertivo. Ele chegou aqui, vou mandar o convite. Tava falando de ti, Prentice, que tu és muito dedicado, muito assertivo, principalmente de diversas áreas. E principalmente na área financeira. Já fiz aqui a propaganda da última live que a gente fez, da primeira live que a gente fez, que foi de sabedoria financeira, que está aqui no Instagram, está lá no canal no YouTube. E você que está chegando agora, você que vai assistir depois, que geralmente o público assiste depois, esse sempre foi o modus operandi das pessoas que me seguem aqui. Elas veem depois e ainda dão feedback. Ah, eu gostei, eu assisti. Então isso é maravilhoso. Você nos encoraja, você me encoraja a continuar produzindo esses conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional. Novamente bato aqui na tecla do YouTube. Você pode ir lá e se inscrever no meu canal. Se inscreva e ative o sininho, porque a cada vídeo novo que for postado, você vai receber uma notificação. Então vamos lá, mandar o convite aqui. Fala, meu amigo Charles, que satisfação, que Opa! honra. Tudo bem, meu? Papaizão do Jeff. Trabalho? Gente, o Prentice, depois de... Não de muitos anos, mas depois de alguns anos, eu fui descobrir que o Prentice é pai do Jeff, né, do Jefferson, que ele estudou vai ser comigo no pai ensino daqui a uma médio. semana. Ah, sim. Ah, é? Olha! Você é amor, feliz pra caramba. Sofia, grande Papaizão. presente para todos Oh, nós. maravilha, gente. Eu não sei o que é isso não, mas deve ser bom. Deve ser Nossa, bom. fantástico. Você já é avô, não já, Prentice, ou não? Não, primeira neta, estou ainda treinando aqui como é que eu Ai, receber essa vovozão, vai ser bênção. vovozão. Quem tiver uma Ô, experiência aí, coisa pode me passar boa. alguma dica, que eu estou preparado para receber. Ah, Eu estou feliz com o cara. mas Adiante. eu acredito que pai, avô, até tio, tudo, é irmão, mesmo que seja uma diferença pequena de idade, mas é tudo na vivência, convivência, relacionamento. É assim, não tem como ser de outra forma. Tudo que eu espero é que ela seja uma grande mulher e atleta de vôlei. Ah, E gente, torcedora do Prentice, Fluminense. olha, então Aí o desafio é já muito vai maior. preparando as camisetas aí. Meu amigo, Gente, muito o obrigado aí que pelo essas, convite. assim, o Mais que uma esses vez. times ganham por conta de produzir produto para criança, camisa, brinquedinho. Eu nem sei se tem, porque eu não curto muito futebol. Quer dizer, eu não curto Tem, futebol. tem. Tem Prefiro até ir para vôlei, pet. né? Para pet, Tem. já Fantástico. vi, já Mercado vi. fantástico. Pois é. Prentice, eu estava agora mudando aqui, né, de pato para ganso. Eu estava falando a respeito de que eu não ia dizer as 5 forças Sim. essenciais. Por quê? Porque é um encorajamento para as pessoas irem no teu perfil, te seguirem, Isso. é um encorajamento para que elas possam desfrutar da live toda. Depois que estiver gravada, vai estar lá no meu canal no YouTube. E eu já mostrei aqui o caminho para as pessoas continuarem desfrutando desse tipo de conteúdo que nós fazemos e de boa vontade. Perfeito. Então, eu vou deixar que tu discorra a respeito. Antes, eu posso te dizer que, quer dizer, eu posso dizer para quem vai estar nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois, que é uma exclusiva, porque até agora tu falaste a respeito de 2, e são 5. 3 estão a Mas caminho. antes eu queria te perguntar de onde foi que surgiu esse desejo, esse propósito, essa motivação de compartilhar com as pessoas a respeito dessas 5 forças essenciais, porque o teu nicho ele é bastante da área financeira, Isso. mas por ser Master Coach, então abre-se um leque. E aí eu queria saber
qual foi essa motivação para compartilhar a respeito desse assunto? Charles, e pessoas que nos ouvem, nos ouvirão, basicamente com inspiração num livro chamado O Jogo Interior do Tênis, em que o autor ele discorre sobre as forças que movem o atleta de alto nível, né? Quando você fala de alto nível, a gente tem que comparar também com a vida, né? Quem são os empreendedores que chegam mais longe? Quem são os grandes empresários, aqueles que fazem mais sucesso? Quem são os grandes atletas de todos os esportes, né? Existe um jogo interior a ser jogado para que você possa jogar o jogo exterior. E esse jogo interior ele é composto dessas forças. Essas forças elas não estão catalogadas dentro do livro da maneira que eu sistematizei, mas eu absorvi, entendeu? E compreendi que o bom uso dessas 5 forças pode sim gerar uma condição de a gente jogar o jogo da vida, né? A vida é um baita de um jogo permanente, né? Você ganha, perde, empata quase todos os dias e aprende muito com cada uma das partidas, né? Cada um dos desafios, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja no profissional, seja na vida como um todo. Então, é essa a inspiração. E aí eu sistematizei de um modo que eu pudesse aplicar para que as pessoas em geral, independente da escolha delas, de trabalho, de negócio, de esporte, pudesse abstrair, quem sabe, e utilizar para si. É nesse sentido. Maravilha. E a primeira já vai logo... As pessoas pensam que, talvez pelo fato de ter falado forças internas, que não tem a ver com físico, Sim. com força física, porque é o meu externo, é o corpo. E aí tem gente que leva isso para o extremo. Para quê? Se um dia eu vou morrer mesmo? Eu fico pensando no nível de infelicidade, de insatisfação, uma pessoa que diz uma coisa dessa a respeito de si. Quer dizer, o corpo se degradando. E hoje, quando se fala em força física, parece que muita gente ouve beleza, Isso. padrão de beleza. Gente, eu não posso ter, não pode parecer uma ruga. Eu tenho que colocar um filtro, porque como é que as pessoas vão pensar dessas marcas de acne? Não posso, tem que aparecer. Mas o quem eu sou isso aqui, eu vou trabalhar com isso. Sua Ou aparência então eu vejo outro, né? sim, A sua aparência é importante, dependendo daquilo com que você está. sim, com certeza, com certeza. E há muita gente que treina, que caminha, enfim, modalidades de atividade física diversas, com motivações diferentes. Essas Exato. pessoas, a depender de como, porque é um complemento. Essa força física, ela advém de sono, ela advém de água, ela advém de descanso, de Luz atividade do sol, física, é isso, sol, sono, sol sob alimentação, medida, sol com moderação. exatamente, com moderação. Não vão ficar lá É. simplesmente jogar, principalmente quem tem a pele assim, tipo a do Prentice, tem que se resguardar mais. Tem que se cuidar mais. A Vôlei de praia alimentação, não, vai de quadra de noite. foi bom você falar de tudo isso, porque, por exemplo, no que tange à alimentação, né? Que é aquilo que nos forma, aquilo que nos dá músculos, fortalece os nossos ossos, contribui para um sangue com qualidade, contribui até para um raciocínio mais lúcido, né? A Sim. associação está muito ligada, a alimentação está muito ligada a tudo isso. E aí eu quero trazer uma contribuição para os ouvintes da gente, é que quando eu fiz um tratamento intenso contra o câncer, graças a Deus estou curado, graças a muita oração dos meus amigos, familiares, ao agir de Deus mesmo, eu posso hoje estar manifestando isso, dizer que estou curado sob as bênçãos de Deus. Eu tive o prazer de conhecer muitos profissionais qualificados nessa área, tanto em São Luís quanto em São Paulo, onde eu fiz parte do tratamento. Eu ouvi algumas vezes homens e mulheres especialíssimos na cura, né, na busca da cura do câncer, dizer: se você quer evitar doenças oportunistas, mantenha seu corpo em movimento, se
alimente bem, com qualidade, e utilize os benefícios da natureza. Luz solar, oxigênio, água pura. E no que tange à alimentação, eles diziam claramente, isso era específico, evite excesso de gordura e excesso de açúcares e excesso de defumados e apresuntados. Ou seja, processados em geral, né? Coisas processadas. Então, eu diria que foi um grande benefício para mim passar por tudo aquilo, para também aprender sobre isso e poder transmitir aos meus familiares, ao meu núcleo familiar, aos familiares mais distantes, aos amigos, aos colegas e às pessoas que me ouvem nas redes. Cuide do seu corpo. A alimentação é a base da formação do corpo, junto com a atividade física. Então, como o Charles diz, às vezes você faz atividade física para praticar um esporte num nível melhor, mas às vezes você está praticando apenas para manter a sua saúde. Então, qualquer que seja o teu objetivo, o pedido é esse, é que você sistematize isso. Tenha atividade ou atividades regulares, que sejam prazerosas. Nós temos a graça de jogar vôlei, né, Charles? Tá jogando, cara? Ultimamente eu tenho jogado muito pouco. Nem sei se eu ainda sei jogar, porque fantástico. é tão pouco, privilégio jogar tão pouco. Vôlei. Acho que eu tenho que chegar mais perto de ti, assim, pra... Claro. Tem vôlei aqui, tem vôlei acolá, tá. Pra jogar mais. Porque vamos, porque eu tô treinando. Assim você vem, não é possível. Vou sim. Uma vez ou outra. Beleza. Eu tô treinando. Muito bem. Então, praticar um esporte que você gosta, ou mesmo uma caminhada, uma corrida, ou fazer academia. Cara, é tão importante se sentir tonificado. Assim, eu tenho certeza, as pessoas que se sentem tonificadas, elas se sentem melhor para trabalhar, para se relacionar, para tudo na vida. Nada contra quem escolhe ser sedentário, né? Ter flacidez no corpo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem condenar ninguém. O que eu estou afirmando aqui, com base na minha própria experiência, é das vezes que eu me cuidei mais do meu corpo, né? De tonificar panturrilhas, pernas, braços, abdômen, ombros, foram as vezes que eu me senti melhor na vida, no trabalho, no esporte, no lazer, na relação conjugal, na vida. Raciocínio melhor, conduta melhor, postura melhor. Então, nessa primeira força que a gente está falando, né? Cuide do seu corpo. Ele é não só um templo para quem acredita, né, do Espírito Santo, como também a tua ferramenta de viver a vida. Né? Você é composto de um corpo, uma mente e um espírito. E o teu corpo, quanto mais saudável for, melhor. Né? Então, proposta número 1, cuide do seu corpo. Porque a força física é uma daquelas 5 mais uma, eu vou acrescentar mais uma, tá? 5 forças mais uma, que vão te dotar de uma condição de viver uma vida com mais qualidade, independente de quais sejam os teus propósitos. Beleza? Maravilha. E sobre a mente, Prentice, eu tenho 2 frases que eu guardei, depois que eu aprendi, eu guardei. Principalmente depois que eu li Campo de Batalha da Mente, que é um livro da Joyce Meyer. E ela fala muito sobre pensamentos poderosos. Ela é ótima. Ela é direta, ela é assertiva. Ela é profícua no que ela faz. Os assuntos, muito. Que conhece. Verdade. E tem 2 passagens que ela fala a respeito de mentalidade, que é onde a mente vai, o homem a segue. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, a mente ela é um campo de batalha também. E há estudos a respeito do cérebro, do funcionamento do cérebro, enfim. E há muito condicionamento. E há isso dá para interligar e falar até a nível espiritual, de que uma pessoa que reclama demais, uma pessoa que critica demais,
ou que fala demais contra si, Se vitimiza vê o demais. lado, e sim, vê o lado negativo das coisas, Pessimismo. ela tem uma tendência a ter uma mentalidade que vai gerar danos para si. Assim, E isso irradia de diversas formas, com de certeza. doença, e tipo, doenças mentais e doenças físicas. Quando se fala em doença física, as reações psicossomáticas, por exemplo, Sim. então, Dores sintomas musculares. de doença psicossomática, né? Da pessoa sentir na pele, começar, tem dermatologista que dê jeito, que o problema está aqui, Sim. então percebe-se que é um Comum. conjunto. E sobre essa força mental, o que tu pode dizer a respeito? Ainda é, gente, uma das forças que ele falou. Daqui a pouco a gente vai É, entrar nas outras, acho que já nas outras falamos. três. Cara, eu creio muito no poder da mente, sabe? Quando você fixa um propósito e aquilo se incorpora mesmo, é como se ele se incorporasse ao teu organismo. E aí fica sendo uma questão de tempo você materializar. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida. Eu já pai de família, já com 3 filhos, eu consegui passar num vestibular para Direito na Universidade Federal, trabalhando 10 horas por dia no banco. E o banco não dava trégua. Não tinha esse negócio de parar para estudar, não. Tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, os filhos, a família. Então, eu consegui, concorrendo com jovens de muito menos idade, de muito mais tempo, eu consegui ficar entre os 25, eram 35 vagas. Mas na primeira fase, eu fiquei na posição 140. Então, eu consegui saltar 102 pessoas, cento e tantas pessoas, para ficar classificado naquele ano. Dou muito graças a Deus por ter conseguido isso, que hoje sou formado em Direito. E isso me ajudou muito, tanto a seguir minha vida profissional, né? Eu fiz carreira e o direito me ajudou muito, como também me ajuda até hoje na compreensão da legislação, da vida, né? Direito é vida. Direito ensina a caminhar, né? O que fazer e o que não fazer no mundo das leis. Então, eu atribuo muito à força mental, tá? Do acreditar, do ter firmeza de propósito, do se apropriar de uma crença que praticamente se incorpora. Eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho condições de fazer isso e eu vou buscar o que tiver ao meu alcance para fazer. Então, aquela coisa que pouca gente acredita, mas que nós acreditamos, e sejam bem-vindos os que quiserem examinar melhor isso, que é visualizar aquilo que você deseja obter ou alcançar. Por que a gente fala isso? Porque nós acreditamos que antes de materializar qualquer coisa na vida, aquilo vai acontecer primeiro no plano mental, aqui. E depois é que vira realidade. Então, se você tiver a capacidade de elevar essa sua força mental, e existem mecanismos para isso. E se você não consegue sozinho, existem profissionais estudiosos ao extremo, dedicados, habilitados para propiciar isso, te ajudar, pegar na tua mão e te ajudar a fazer isso. Ah, eu vou resolver todos os meus problemas com esse profissional? Não, não é assim. O que nós estamos falando aqui é de alguém que estudou muito, muitas ferramentas, e que pode te ajudar a elevar o nível dessa força mental da qual a gente precisa para conquistar aquilo que a gente sonha, principalmente se for coisas grandes, coisas difíceis, né? Coisas que para muitos pode parecer impossível. E a gente sabe que o impossível é uma questão de concepção. Só é impossível até alguém provar que não é. Durante mais de 40 anos, as pessoas não conseguiam correr uma maratona antes de 2 horas. E alguém bateu esse recorde. Alguém acreditou nisso com muita força física, mental e muito trabalho e dedicação, foi lá e provou que era possível. Então, estou dando só um pequeno exemplo, já dei alguns da minha própria vida, para dizer a você que nos ouve hoje, que vai nos ouvir em algum momento, que das forças que movem a gente para
ser melhor profissional, ser melhor intelectualmente, ser melhor financeiramente, ser melhor nos relacionamentos, ser melhor na própria autoestima, a força mental ela é extremamente relevante. Eu me arrisco a dizer, Charles e amigos, que quanto maior for a sua capacidade de firmar conexão com essa força mental, maior vai ser a sua altitude na vida. Então, meu convite é que você se interesse por conhecer mais esse assunto, por investigar melhor o que eu estou falando aqui. Maravilha. Porque uma das premissas que eu sigo na vida e eu defendo é: examina tudo e retém o que é bom. Se o que eu estou te dizendo serve para algum tipo de reflexão, examina mais, investiga mais, e se for o caso, aplica para a tua vida. Uau! Emoções. Eu sinto, não sinto, eu sinto. Emoções universais. Medo, tristeza, raiva, alegria, nojo, surpresa, enfim. Essas emoções universais. Como é que eu vou desenvolver força com algo que aí cada um tem uma concepção? Aí eu não consigo me controlar. Eu não consigo. Se eu fico com raiva, eu tenho que dar uma virada do Hulk. E aí todo mundo tem que saber que eu estou daquele jeito. Ou então tem um outro lado disso. Estou me consumindo, mas eu não vou falar, eu vou sair de cena, eu vou engolir aquilo, eu vou implodir. De um lado ou de outro, isso gera com certeza resultado, porque algo é feito. Se não é feito na frente das pessoas, de outra forma isso acontece, é feito diante de si, diante do espelho. Sim. E a circunstância de uma pessoa dessa é de fraqueza emocional. Ela fica vulnerável, ela fica à mercê das circunstâncias, das situações. Se acontece isso e me agrada, eu fico feliz à beça. Se acontece aquilo e não me agrada, eu posso ficar com raiva, vou ficar muito triste. Lógico que a gente entende, você que está nos assistindo, vai assistir depois, que tem pessoas com necessidades específicas, que têm síndromes, que têm transtornos. Mas eu estou falando do nosso dia a dia, Sim. eu estou falando da capacidade que muitos têm de autocontrole e porque não se fala muito disso. Se fala muito, se controle, se contenha, se Isso. preserve, Não se fala mas assim, não se fala. se compreenda, né? Mas o se cuidar, o lidar com essas emoções, o confrontar a si mesmo e o se aceitar ou trabalhar com isso, não é muito dito. Porque há pessoas que têm um temperamento, a gente estudou sobre temperamento. Isso. E aí há pessoas que têm uma tendência, os dominantes têm uma tendência natural de terem mais raiva, naturalmente. E os estáveis, eles são pacientes, naturalmente. Perdem menos o controle. Normal. É, agora, naturalmente, se for colocar só pelo perfil, a gente pensa logo isso, tu não é paciente, esse aqui é zangado, aquele ali é tudo comunicativo, extrovertido. Então, pensa-se assim, agora, para desenvolver uma força emocional, o Pronto, essa que é que eu posso seria fazer? na minha lista de forças que eu estou exibindo, né, no meu Insta, essa seria a quarta força. Mas eu vou falar dela logo, então. A Ótimo. força emocional. Nós somos fruto de razão e emoção, né? Há quem diga até que tem um lado do hemisfério, né, um hemisfério do cérebro que é associado à razão e o outro à emoção e por aí vai. Mas o fato é que mesmo nós dependemos desses dois elementos para seguir a vida, em qualquer área que a gente queira discutir. E de tudo que eu já li, assisti, fui mentor, fui coaching, fui mentorado por pessoas que eu agradeço muito. Aqueles que têm uma capacidade
de gerir suas emoções, eu não estou dizendo controlar. Eu acho que ninguém é humanamente capaz de controlar todas as emoções. E sim de gerenciar, né? De entender Administrar. administrar, entender a razão daquela ocorrência, daquele medo, daquela angústia, daquele sentimento de culpa, daquele sentimento de inferioridade, daquele sentimento de vitimização, de coitadismo, entender qual a razão que levou a isso, que está levando a isso, se isso for persistente, né? E entendendo, tratar. E mais uma vez, nem sempre nós somos capazes de tratar sozinhos. Muitas vezes precisaríamos de ajuda de psicólogos, de psicanalistas, de coaches, de profissionais diversos, terapeutas, profissionais diversos, habilitados, qualificados, que já estudaram o assunto, que têm experiência de atendimento, que podem nos ajudar. O que eu asseguro, de tudo que eu já vi, li, e assisti, presenciei, e atendi, e vi os resultados, se você não for capaz de gerenciar melhor suas emoções, pode acontecer o pior, que é uma pequena emoção mal resolvida chegar num nível de descontrole tal que vai desencadear uma enfermidade sistêmica, que vai precisar de um medicamento, de um grande acompanhamento psiquiátrico, etc., como a gente conhece muita gente que passa por isso. Então, o meu convite é que cada um de nós busque entender a si mesmo, né, por meio de um processo de autoconhecimento, que eu diria que é a base para qualquer passo que você queira dar para a realização de qualquer projeto, ou simplesmente para viver. É o que eu penso. Buscar mais autoconhecimento, entender por que eu falei assim, agi assim, reagi assim, respondi assim, porque existem razões. Nem sempre é uma só razão, existem razões. Então, que tal identificar essas razões e, uma vez identificando, tratar? Porque a força emocional associada à força física, força mental e as outras duas forças que eu vou falar, mais uma, são 6 agora, ela é sim determinante para que você consiga realizar os seus propósitos. E aí eu queria que, se você me permitir, e não quiser interromper nesse momento, falar de uma coisa que eu acho que é extremamente prejudicial para todas as forças, mas eu vou me ater aqui à força emocional, que é a zona de conforto. Pessoas satisfeitas com a forma como estão, com a posição em que estão, com o emprego em que estão, com a renda que têm, com o relacionamento que têm, mesmo que seja conflituoso, complexo, abusivo. Essa zona de conforto, que também deveria ser objeto de mais estudo por parte de cada um de nós, ela pode estar associada a uma crença negativa pessoal, de identidade, de capacidade ou de merecimento. E se você não identificar isso, como é que você vai tratar? Então, nosso convite, eu sei que você também é um estudioso desse assunto, é que cada um de nós que está nessa live, né, e que estará em outros momentos assistindo, se interesse em buscar mais informações sobre isso. Eu vou citar as 3 crenças para que as pessoas se interessem em pesquisar. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Essas 3 crenças, se elas estiverem num nível indesejável, elas vão produzir resultados indesejáveis. Então, nosso convite é que você se interesse por estudar mais, descobrir quais são as suas, em que nível estão e tratá-las, se elas estiverem sendo prejudiciais ou se você quiser fortalecê-las para alcançar o que você quiser na sua vida, seja em qualquer plano da sua vida, seja no esporte, no trabalho, no intelecto, no concurso que vai fazer, na relação que quer ter, que seja melhor, e por aí vai. E qual é essa próxima força, Prentice? Eu pensei tanta coisa aqui que tu falaste a respeito de zona de conforto, mas eu não vou muito fundo nisso não, porque eu te convidei, tem que falar mais que eu, né? Tá certo.
Essa próxima força que tu queres elencar, escolher e apresentar aqui. Cara, a força espiritual. Eu cheguei num nível da minha vida de compreender que religião é uma criação humana. Eu chego a dizer o seguinte: espiritualidade é divino, religião é humana. Eu penso que bom seria se cada um de nós tivesse um ser superior para se inspirar, para buscar conexão, para buscar entendimento e tentar, pelo menos tentar, seguir as orientações deste ser superior. Tá? Eu sou cristão, então eu posso falar por aquilo que eu acredito, né? Mas também sou um leitor. Então já li o Alcorão, que é um livro fantástico. Me trouxe muitas admirações pelo povo muçulmano, por ver quanta similaridade existe entre o povo muçulmano e o povo cristão, porque nós somos frutos da mesma origem. Muçulmanos, cristãos e judeus são oriundos de Abraão. Os três povos que, em muitos tempos da história, brigaram, entraram em conflito, eles são da mesma raiz de Abraão, que teve Isaac e Ismael. Isaac deu origem aos judeus, de onde surgiu Jesus. Ismael deu origem ao povo muçulmano. Então, nós somos irmãos que brigam. Ou que brigaram, mas ainda brigam. Ainda existe um conflito religioso fora de série. Então, o meu convite é que você se alimente dessa força espiritual, qualquer que seja a sua religião. E aí eu não posso esquecer também de falar das religiões de matriz africana, que para muitos é esquisito, mas porque não conhecem. Também já li a respeito. Existe tanta similaridade nas religiões de matriz africana com o cristianismo que só condena essas religiões quem não conhece, quem não se aprofunda para entendê-los. Então, meu convite, como eu disse, não é se ater à religião em si, se ater à religião apenas para respeitar a do outro, que o outro tem esse direito de escolher qual religião seguir. E sim se ater prioritariamente a sua conexão com aquele que você acredita ser o seu criador, o seu enviado, ou o enviado do criador em quem você acredita. E aí você se alimentar dessa fonte, se apropriar dessa força espiritual para, somadas à força física, à força emocional, à força mental e a essas outras duas forças que eu ainda vou falar, você possa ser dotado de uma condição de enfrentar e de superar e de conquistar aquilo que você deseja na vida. É uma relação de franqueza com Deus. Eu entendo espiritualidade dessa forma. Eu vou desenvolver a minha oração, meu diálogo com Deus, minha fé. Eu vou desfrutar da leitura da palavra de Deus. Eu vou desfrutar de estar com pessoas que comungam dessa fé. Então, de ir à igreja. E eu acredito que espiritualidade vai de encontro a protocolos, a regras, leis, regulamentos. Eu tenho que. Quando você tem que, sem saber o propósito pelo qual você existe, e é grato à sua vida, e pelos livramentos que tem, e por tudo que está em volta, ser grato por isso, expressar essa gratidão, e falar com Deus de uma maneira franca, de uma maneira aberta, sobre tudo, isso, para mim, é o que consiste nessa espiritualidade, essa crença, essa confiança, e não protocolar nada. Porque o que se faz, o que vai tolir a espiritualidade de muita gente são essas regras. E eu bato muito de frente com isso, Prentice, porque como eu sou do meio cristão, por ser cristão, eu tenho
horror desse tipo de atitude, porque eu acredito que isso não gera força, gera fraqueza, gera inanição na galera a respeito de quem é Deus, do que ele faz, do que ele fez e do que ele quer fazer. Então, as pessoas não desfrutam de ir à igreja. É. Elas vão, às vezes, por causa de uma aparência, pensam que isso é espiritualidade. Eu sei que tem dias que a gente não está afim mesmo. Mas, assim, quando se para pensar, nossa, eu vou, porque tem pessoas ali que comungam da mesma fé, acreditam no Deus que eu acredito, então vai ser bom para mim. Eu vou ouvir sobre a palavra dele, vou ter a oportunidade de adorá-lo. Então, é outra concepção. Não é simplesmente chegar, porque senão o que meu líder vai pensar de mim? Ah, eu já estou nessa igreja há 25 anos, então se eu não for um domingo, eu me sinto desviado. Antigamente, eu tinha essa sensação. Eu Sim. não ia num domingo, eu já ficava assim. Hoje não, porque eu tenho consciência de que Deus está e Deus é. Essa é a crença que eu tenho. Eu posso aproveitar dele em qualquer situação, posso fazer um bom culto na minha casa. Agora eu faço esse movimento de ir até aos meus irmãos em Cristo, vou colocar assim. Mas pode ser de outra religião, outra pessoa pode estar vendo isso. Enfim, se você acredita de uma outra forma, ok, a gente está falando sobre espiritualidade de forma geral. Estou compartilhando um exemplo que é o meu exemplo. Exato. Próxima força, Prentes. Tem uma aqui que eu estou curioso para te ouvir falar a respeito, porque para mim ela é algo novo, assim. Ela é meio corporativa, mas eu não sei se é corporativa mesmo, eu estou na dúvida. Me deixa, Charles, só comentar uma coisa que o mestre Jesus, o cara mais pesquisado do Google, mais pesquisado da história. É, Não tem ninguém mais interessante do que Jesus. Tanto é que o maior número de pesquisas do mundo é sobre ele. O que ele fez, falou e pregou e profetizou e curou e fez milagres há 2000 anos. Continua sendo muito contemporâneo, muito fruto de filmes, de documentário, de pesquisa, de igreja, de criação de igrejas, milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro e crescendo e desenvolvendo. Então, quem não acredita no ser de Jesus como o, o enviado ou como o próprio Deus feito homem dentro da Trindade, pelo menos tem que respeitar a sua história. com certeza. Mas eu quero falar do Jesus que fala que é o seguinte, em todos os milagres que ele fez, todos, sem exceção, os que estão retratados, porque muitos outros não foram, a maioria não foram retratados. Ele usa a seguinte expressão: a tua fé te curou. Pode pesquisar, pode olhar na Bíblia, em todos os milagres, ou a fé dos teus amigos, como aqueles homens que colocaram o amigo por cima do telhado, a fé do centurião romano, que pediu pelo seu amigo e servo, a fé da mãe, que pediu pelo filho, ou a própria fé da pessoa, como Bartimeu, como cego, como o homem da mão enferma dentro lá em Jerusalém. Ele sempre disse isso: a tua fé te curou. Então aproveita esse momento, porque eu passei por isso durante o meu tratamento, em que eu sentia que aquela noite seria o fim. Porque eu tinha perfurado essa região do meu corpo para colocar um catéter fixo. É um portocarte, é um receptáculo de soro, de quimioterapia. E eles perfuraram a minha pleura. Então, eu só fui descobrir isso no segundo dia. Os médicos, né, foram descobrir isso no segundo dia. Então, eu estava agonizante, sentindo que ia morrer. Porque eram 48 horas respirando mal, me alimentando mal, sem conseguir levantar nem sentar. E aí colocaram um duto na minha costela, pressionando as duas costelas. E aí eu passei a sentir dor e aí não conseguia mais nada. E dali para frente eu fui ficando alucinado, assim, com dor, sem respirar direito.
um motor ligado para sucção do ar dentro do quarto. Então foi uma loucura generalizada. Eu acreditei que ali seria o fim. E aí eu lembro que, em algum momentinho de lucidez, um lençol cobrindo minha cabeça, eu pronunciei as seguintes palavras: Jesus, por favor, me cura, me salva. Jesus, me salva. E eu estou contando a história porque ele me salvou. Então, sou muito grato, sou muito fervoroso em relação a Jesus e o defenderei e falarei dele sempre que tiver oportunidade. E trouxe essa história para lembrar isso, que assim como ele faria comigo, se ele pudesse se comunicar comigo, ele fez com todos aqueles que ele curou, em todos os versículos bíblicos que refletem isso, que retratam isso. A tua fé te curou. Então, essa força espiritual que a gente defende é nesse sentido. É a tua fé, é a tua conexão com o teu Criador. Independente da religião que você escolheu, dos rituais que você escolheu, da forma de manifestar que você escolheu. Ok? Gente, é um vivente sobrevivente aqui. Vivente sobrevivente. E agora, vamos falar da força que você falou aí, que tem mais a ver com o mundo corporativo, de fato. Mas eu me arrisco a dizer o seguinte, que uma vida humana é como um empreendimento. Exato. Concorda? Existe um investimento feito por pai e mãe, que depositaram ali espermatozoide e óvulo, que gera um bebê, que gera uma expectativa, que passa 9 meses sendo gerado, que vem à luz, que gera ainda mais expectativa, e que começa a ser alimentado, ser cuidado, ser ensinado. Para quê? Para dar certo na vida. Então, é um grande empreendimento. A vida humana é um grande empreendimento. E aí, essa força que eu trago aqui, como a quinta das 6 forças, né? É a força estratégica. É que todo empreendimento ele precisa de estratégia. Uma guerra é um empreendimento. É um povo tentando conquistar algo de outro povo. Precisa de estratégia. Como aconteceu várias vezes na história. Nos últimos 15 mil anos, 10 mil anos, 9, 5 mil anos, 2 mil anos, nos dias atuais, as guerras continuam existindo. E aqueles que souberam usar a estratégia se deram melhor. Vamos falar de outro tipo de empreendimento. Um time de futebol. Muitas vezes, times de futebol com estruturas menores e atletas menos caros conseguem ter uma performance melhor do que times muito caros. Isso não é tão incomum. Acontece com muita frequência. É a força da estratégia, dotando pessoas com menos talento de uma capacidade de conquistar títulos contra jogadores, estou falando de futebol, mas isso vale para qualquer esporte, contra jogadores de muito mais talento e muito mais caros pela força da estratégia. O outro tipo de empreendimento, empresas com equipes, com direção, com um propósito bem definido, com missão, com valores, com visão, tudo muito bem definido. Tudo que eu estou falando aqui, valores, missão, propósito, planejamento, objetivos bem definidos, ações encadeadas, tudo isso é obtido com a força da estratégia, a força estratégica, entende? Então, empresas concorrentes, aquela que tiver a melhor estratégia, pode ter certeza, ela vai se destacar. Ela vai criar diferenciação, ela vai motivar melhor suas equipes, ela vai atrair melhor os seus clientes, vai tratar melhor os seus clientes. A força estratégica ela é capaz disso. Eu já falei de vários tipos de empreendimento, né? Mas eu quero me ater ao empreendimento vida, né? A sua vida. Por exemplo, Charles, está bem claro para você qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores. Isso está dentro de uma força estratégica. Estuda mais sobre isso e define.
Onde eu quero chegar mesmo? Os pilares A, B, C, D, E, R e F. Qual é a minha visão sobre isso aqui, onde eu quero chegar? Qual é mesmo a minha missão? Quais são os meus valores dos quais eu não abro mão? Tudo isso, cara, está relacionado com estratégia. Ao falar de estratégia, não tem como não lembrar de alguns livros. Por exemplo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele indica 7, é um conjunto de estratégias para você se tornar diferenciado. Em resumo, para mim é isso. Os 7 hábitos são um conjunto de estratégias para você se tornar fora da curva. Um outro livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é outro livro maravilhoso. E se você puder ver resumos, vídeos falando a respeito de alguém que estudou a miúde ali, que possa nos trazer ainda mais do que o próprio livro, porque foi traduzido do chinês e às vezes nem passou pelo inglês, veio direto de uma outra língua e não está trazendo tudo. Então, além de ler o livro, eu indico, veja resumos, veja vídeos, porque a arte da guerra, até hoje, ela serve não só para as guerras, mas para as empresas. E por que não para as pessoas? Entende? Então, essa força estratégica completa as 5 forças que eu venho anunciando aí no meu Instagram e que você me deu a honra de falar aqui em primeira mão as 3 outras, né? Que eu só tinha falado de 2 até agora no meu Insta. Agora, talvez eu possa até falar com mais propriedade, depois de falar aqui com você e com seus seguidores. E, por fim, tem a 6ª e última força, né? Que eu passei a defender a ideia de 5 forças mais uma, com base no que Vou fazer até assim, vou ficar assim agora. que é, Charles, uma força que Albert Einstein, que é um dos cérebros mais privilegiados que a gente teve acesso, né? Por meio dos seus escritos e das suas experiências, das suas vivências, ele diz muitas coisas interessantes que eu tenho trazido para a minha realidade. E essa frase, especificamente, define essa 6ª força, que, na verdade, é uma força como se fosse uma base para que todas as outras aconteçam, que é a força de vontade. A força de vontade, meu amigo, é capaz de mudar países. Quando a Coreia do Sul identificou, em 1970 e alguma coisa, que o PIB per capita era sofrível, que o índice de analfabetismo era altíssimo, que a formação técnica das suas pessoas era ridícula e que eles viram que se continuasse daquela forma, o país não ia caminhar para frente. E aí eles decidiram promover uma revolução na educação, a ponto de se tornarem hoje um dos 10 maiores PIBs do planeta, um dos maiores PIBs per capita. Eles produzem tomógrafos, aparelhos de ressonância, navios de grandiosos portes. Dos 7, 8 carros mais famosos do mundo, 2 são coreanos. Então, força de vontade. Desejo de realizar de fato. Eu falo do exemplo da Coreia, posso falar outro exemplo, que durante muito tempo foi bem sucedido. E foram os desejos de alguns malucos de dominar a Europa, como aconteceu com Napoleão Bonaparte e com Hitler. Mas tinha acontecido antes com Carlos Magno e com tantos outros, com Alexandre o Grande, muito tempo mais atrás, não só a Europa, mas o mundo quase todo da época. Havia ali uma força de vontade fora do comum, capaz de arregimentar pessoas para acreditar numa ideia que, mesmo que não fosse certo aos olhos de hoje, para eles era. Então, eles conseguiram arregimentar milhares, milhões de pessoas para acreditar naquela ideia. Ou seja, a força de vontade, ela mina de dentro para fora. E dependendo do nível, ela é capaz de contagiar.
se eu for capaz de elevar o nível da minha força de vontade, eu serei capaz de construir coisas que pouca gente será capaz. Mas, do mesmo modo, se eu agir com força de vontade para resolver um problema conjugal, vai fazer um efeito diferente se eu não tiver essa força de vontade. Percebe? Então, ela serve para o grandioso, mas ela serve para o simples também. E era isso, meu amigo. As 6 forças que eu queria conversar com vocês, seus amados seguidores. Espero que chegue a muita gente. A gente solicita, né, que enviem aviãozinhos aí para quem precisa Isso. ouvir o que a gente está falando aqui. E Ele aí fica à vai vontade. te ver os... Ah, Comentar. tranquilo. Eu desativei os comentários porque eu queria te ver e quem entra, às vezes reclama. E fica aqui, o Instagram. Eu tive um insight aqui que eles poderiam deixar passando os comentários aqui, assim, ó. Aquelas Na barrinhas, sabe? horizontal, né? É, Uma barrinha de rolagem. O exatamente. Tanto Zuckerberg, de você quem está estiver se nos ouvindo apresentando aí? quanto embaixo. Você está ouvindo Charles Zuckerberg, sua equipe, que é antenada 24 horas, escute o Charles aí, bota essa barrinha Ah, sim, horizontal. é verdade. Escute, Zuckerberg. É porque não, senão atrapalha, pega o rosto da pessoa. Eu já fiz algumas lives enquanto convidado e isso me irritou. Eu, gente, as pessoas não estão me olhando. Tá subindo e elas me veem. E fica o tempo todo isso. Eu não sei por que não pensaram nisso ainda mais. Eu não sei se eu estou inventando a roda, eu creio que outras pessoas já deram ideia talvez até melhores. Verdade. Mas enfim, né? Espero que faça um ajuste em breve. Trenta-se, brigadão, Valeu, amigo. brigadão mesmo. Eu vi o quão importante é e vai continuar sendo esse assunto. São áreas, são pilares, são, enfim, áreas importantes para a vida de uma pessoa. Falar de força física, de força emocional, de Aham. força espiritual, mental, enfim, estratégica, de vontade. Força de vontade. Isso aí, as pessoas têm que parar para pensar, para analisar, para dar uma nota de 0 a 10 a respeito disso, Cada um no seu, porque com a é sua convicção, propulsor. Exatamente. examinando Eu te tudo, agradeço. bom, Não entendi isso aí. examinando tudo e retendo o que é bom. Eu defendo muito É isso. verdade, Examina tudo, retendo o que é bom para ti. verdade. Tá? Deve ser bom ser vovô, né? Nossa, eu tô animado. Sofia vem aí. Uma bênção de Deve Deus, ser saudável bom. e poderosa. Oh, meu Deus. Mulher poderosa. Fé em Deus. Só bochecha. Quando tiver assim com uns 8 meses e se eu tiver a oportunidade de ver, aí eu aperto a bochecha. Porque meu irmão, não. Se bem que as crianças de hoje são fofinhas com 5 meses, 4. É, Já são fofas assim. tô Mas indo eu para lá, não. eu tô indo para lá, que eu faço questão de recebê-la minutos depois do nascimento do meu braço. Eu vou levar o seu abraço pro Jeff, viu? Poder mesmo, um abraço nele. Foi Valeu. um tempo bom. Gente, o tempo passa tão rápido. É verdade. E foi um tempo tão bom, ensino médio. Mas, enfim, encontros e reencontros. É isso aí. Eu te agradeço. Valeu, meu. A Bem, tua muito história de grato. vida, a tua história de vida ela é muito bonita, assim, essa superação. Eu vejo que é uma oportunidade de viver mesmo, né? Depois que a pessoa passa por uma montanha dessa, um desafio desse. Estava enfermo e agora está sarado, está curado, está restaurado, está com outras concepções, uma mentalidade diferente e faz disso um ministério, porque vir compartilhar isso com outras pessoas, isso é poder. Amém. Isso é poder mesmo, sabe? Fazer da tua história uma, um instrumento de edificação Sim. para outras pessoas, de encorajamento para outras pessoas. Isso é honroso. Amém.
da tua parte. Né? Gratidão É honroso da tua parte. e pelo convite. E eu te agradeço também. Pessoal, vai ficar gravado aqui. Vocês com essa mania maravilhosa de assistir as coisas depois que estão feitas. Vocês estão com medo de mim. Desde o início, que eu comecei a fazer isso, que já tem mais de 60 lives. Com Prentice Tá no tem YouTube, tudo. né? Então, Não esqueça tá tudo no que tá no YouTube. YouTube. Recentemente, deu para alcançar os 1.000 inscritos. Já tem 1.012, 1.011, uma coisa assim. Lá no YouTube? Era o meu alvo. No YouTube, era o meu alvo para esse ano. Excelente. Dizer umas estratégias aí, mas tudo dentro do desenvolvimento pessoal e profissional. Não tirei a roupa. Não, Ainda. não, que é isso, Preto? Você fazer a roupa, que é isso? Vamos botar uns. Até vídeos de jogando vôlei, tudo bem, mas não faça isso. Quer fazer que nem o pessoal fala, se nada der certo, então eu não quero nem comentar sobre isso, que pode ser que depois vão mandar direct para mim aqui com um monte de corte. Valeu. Obrigadão, Eu Prentice. que agradeço. Eu vou ficar no teu pé aí para chamar para esse vôlei. Abraço. Abração. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fica na paz de Deus. Valeu.